Olá, eu sou o professor Gilberto. Sou professor de História da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, militante sindical e partidário. Milito no PSTU, que é um partido socialista e revolucionário. E também por isso, não poderia deixar de me manifestar nesse momento tão importante de nossa história. No dia 31 de março, completa-se 60 anos do terror que o país viveu por 21 anos. A ditadura militar brasileira, que começou no dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, permaneceu até a posse do presidente José Sarney em 15 de março de 1985. Uma política de comum acordo entre o imperialismo norte-americano, militares, empresas multinacionais e nacionais e setores conservadores da sociedade civil foram pilares para o golpe de 1964 no Brasil. Foram 21 anos de perseguições, torturas e assassinatos. O povo brasileiro viveu sem democracia, sem direito às liberdades mais banais, como, por exemplo, de assistir uma novela sem que primeiro os censores verificassem se alguma coisa, como uma simples palavra, pudesse ser subversiva, induzindo as pessoas a lutarem contra o governo militar ditador, até as mais terríveis e covardes práticas de torturas. 434 pessoas foram mortas sob a ditadura ou continuam desaparecidas. 20 mil homens e mulheres foram torturados. Milhares de trabalhadores foram perseguidos e demitidos, entrando em listas sujas que os impediam de conseguir novos empregos. Trabalhadores rurais foram fortemente reprimidos, assim como os estudantes. Somente em 1964, 409 sindicatos e 43 federações sofreram intervenções do Ministério do Trabalho. Entre 1964 e 1970, foram efetuadas 536 intervenções sindicais. Com o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que duraria 10 anos atuando por meio de violenta repressão, ocorreu o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. A cassação de mais de 170 mandatos legislativos. Foi instituída a censura prévia da imprensa e à cultura, e dado o aval ao presidente para intervir nos estados e municípios, entre outras possibilidades de arbitrariedades. Esses foram alguns fatos que caracterizaram um dos piores momentos de nossa história. Aqui não houve punição aos militares, um dos únicos países da América do Sul a não punir seus algozes, diferentes da Argentina, Peru, Uruguai e Chile, por exemplo. No Brasil, a anistia aos presos e exilados políticos, em 1979, veio junto da anistia aos militares que cometeram graves crimes, como torturas e assassinatos. Atualmente, estão paralisados os processos de anistia dos perseguidos políticos entre 1964 e 1985. Por isso, o presidente Lula não poderia ter determinado a suspensão dos eventos oficiais que lembrariam os 60 anos do golpe militar. Não é possível passar uma borracha nos crimes cometidos pelos militares na ditadura. A ditadura acabou com as liberdades democráticas, com o direito de greve, fechou sindicatos, impôs a censura, prendeu e torturou opositores. Nas Forças Armadas, 6.591 oficiais, suboficiais e soldados foram presos, torturados e expulsos. Assim, os setores mais combativos e próximos das lutas operárias foram varridos. No campo, 1.196 camponeses foram assassinados pela ditadura, segundo o levantamento da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, reiterado no relatório final da Comissão Camponesa da Verdade, em 2014. Esse banho de sangue derrotou a luta pela reforma agrária e preservou o latifúndio. Nas cidades, a voz dos trabalhadores foi calada e milhares de sindicalistas e lideranças operárias foram presas, torturadas ou assassinadas. Defensores da ditadura, como Bolsonaro, sempre exaltaram as conquistas econômicas do regime, mas o tal milagre econômico, como ficou conhecido o período de 1969 a 1974, que não por acaso também entraram para a história como os anos de chumbo, tendo à frente o ultra-reacionário presidente Carrasco Médici, foi sustentado pela brutal repressão e enorme exploração da classe trabalhadora. A corrupção também correu solta no período da ditadura militar.
Bilhões foram desviados das obras faraônicas, como da rodovia transamazônica, da usina nuclear de Angra, da hidroelétrica de Itaipu, dentre outras. Muitas dessas obras foram construídas com o sangue dos trabalhadores e trabalhadoras, como no caso de Itaipu, onde pelo menos 145 operários morreram durante a construção. Não havia nenhuma fiscalização e a ditadura não prestava contas dos gastos públicos. É impossível saber exatamente o quanto foi desviado pela corrupção. Além disso, a imprensa estava sob censura e qualquer notícia sobre a corrupção era barrada. Ou seja, se você denunciasse um corrupto, podia ir para a cadeia. Sob a ditadura, houve um enorme endividamento externo com os grandes bancos estrangeiros. A dívida externa explodiu e passou de 3 bilhões de dólares em 1964 para 100 bilhões de dólares em 1984. Além disso, os 10% mais ricos, que detinham 38% da renda em 1960, chegaram a ter 51% da renda em 1980. Já os mais pobres, que tinham 17% da renda nacional em 1960, caíram para 12% em 1980. Enfim, é preciso exigir investigação e punição de todos os golpistas até o fim, mas Lula prefere blindar os militares, impor o esquecimento ao golpe de 1964 e garantir a impunidade aos torturadores. O governo Lula mantém Múcio à frente do Ministério da Defesa, engavetou a retomada da Comissão Nacional da Verdade, recusa-se até mesmo a receber os familiares das vítimas da ditadura e, por fim, proibiu qualquer ato em seu governo em memória aos 60 anos do governo militar ou do golpe militar de 1964. Assim, a conciliação de classes praticada pelo governo Lula demonstra sua verdadeira face, a subserviência. Dessa forma, o governo faz grandes desserviços em sua tentativa de conciliação com o alto comando militar. Passa pano no golpe de 1964, engaveta a Comissão Nacional da Verdade e faz pouco caso do sofrimento dos familiares das vítimas da ditadura, ajudando a manter essa chaga aberta. O governo precisa fazer sua parte para que o povo saiba o que aconteceu no período da ditadura militar no Brasil, para que não sigam pessoas como Bolsonaro, que defendem perseguições, prisões, torturas e assassinatos. E, claro, um regime ditador que possibilite tudo isso novamente. A anistia e a própria derrubada da ditadura, apesar de ter sido uma vitória do movimento de massas, foi uma vitória distorcida. Por falta de uma direção consequente, o setor burguês democrático assumiu a transição do regime e negociou a transição. A concepção de anistia foi de anistiar as vítimas do regime. Contudo, ela não prevê punição aos torturadores, nem às empresas que colaboraram com a repressão. Esse fato abre espaço para a interpretação de que a anistia é para todos, inclusive para os torturadores, os que perseguiram e mataram em nome do Estado. Esse é um debate no campo jurídico que ainda não se resolveu. Ainda hoje, temos que resolver também no campo jurídico a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, punindo todos os envolvidos, inclusive seu chefe, Jair Bolsonaro. Não fazendo isso, a extrema-direita se fortalece. Bolsonaro precisa ser preso. Nova anistia, jamais. Precisamos relembrar o golpe militar de 1964 para que novas tentativas de golpe não aconteçam no Brasil. Precisamos punir os torturadores e aqueles que tentaram um golpe recentemente no Brasil. Prisão a todos eles, principalmente ao seu chefe, Jair Bolsonaro.